Hoje ficou muito claro, o problema do Flamengo não é elenco, o problema é postura. Quando esse time entra em campo disposto a jogar e competir de verdade, não tem pra ninguém. Ele mostra que pode brigar por títulos em 2026 e vai. E eu vou falar tudo aqui pra você agora. O Flamengo começou bem, com intensidade, o Jorginho sendo o maestro do jogo. Tudo passava por ele, organizando, enfiando bola, dando ritmo no jogo. Mas o jogo mostrou algo que preocupa. O Flamengo caiu no primeiro tempo, perdeu o controle e chegou a ser envolvido por um fraco Santos. Isso não pode acontecer. Não criou chances reais de gol no primeiro tempo e ficou muito previsível. Então, o Flamengo insistia demais no primeiro tempo por jogada do meio. Não fazia sequer uma jogada de linha de fundo. Aí ficou muito fácil de marcar. E tem algo mais profundo aí, gente. O sistema de jogo não estava encaixando, sabe? Parecia assim aquela sensação que o elenco e treinador não estava fluindo, não existia aquela química. E isso até começou já a dar o que falar, que começa a surgir boatos de insatisfação no elenco. Mas não dá para afirmar se isso é verdade, porque é muito prematuro, né? Mas a sensação foi essa no primeiro tempo. Outro problema sério. O treinador precisa reagir mais rápido. Gente, o Léo Jardim demora demais para mexer. Ele demorou demais para corrigir os problemas. Todos nós já estávamos vendo. E o jogo estava pedindo demais, muito antes. Agora, individualmente, tem coisas, gente, que ficaram escancaradas com essa partida. O Samuel Lino, ele não tem condição de ser titular. Isso ficou claríssimo. E já vinha acontecendo, só que hoje se confirmou. E segundo e mais importante, mas antes eu vou pausar aqui por um segundo para pedir o seu apoio. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois é grátis e ajuda a gente demais. Segundo e mais importante, o Everton Araújo é um jogador promissor, é jovem e vai evoluir. Mas a realidade é que hoje ele não é jogador para começar jogos como esse. Ele não compromete, mas ele também não agrega no sistema ali de criação no meio-campo. E é jogador de preencher espaço, mas não faz a diferença. Na ausência de Pulgar, até Paquetá poderia ter começado de volante. Aí então fica a pergunta: por que Everton Araújo e não Paquetá ou De La Cruz? Entende? E o Rossi, eu já venho falando, ele não vive uma boa fase, ele errou demais no primeiro tempo gerando contra-ataques e passou, na minha opinião, passou pouca segurança. A sensação que eu tive é que quando a bola vem o gol, vira perigo, não passa confiança. Agora uma coisa precisa ser dito aqui com todas as letras, gente, ó, parabéns a Léo Pereira. Não é falando mal do Vitão, mas é impressionante o jogo do Flamengo muda com o Léo Pereira em campo. Como muda? Tá dando gosto ver o Léo Pereira jogar. Hoje ele foi muito acima, inclusive, do Léo Ortiz, né? É um zagueiro que inicia a jogada, que quebra linha, faz a parte defensiva, bate faltas bem. Teve um lançamento lá tão perfeito pro Bruno Henrique que eu fiquei de boca aberta, que a bola bateu na trave e no rebote quase saiu o quarto gol. É esse nível de atuação que muda o time. Então o Léo Pereira voltou da seleção brasileira e trouxe de volta com ele o seu futebol. Diferente de muitos que vão e esquecem o futebol, vocês sabem o que eu tô falando. Então quando o Léo Jardim finalmente mexe, o time melhora na hora. Entram Bruno Henrique e Paquetá no lugar de Luiz Araújo e Lino, que era óbvio essas mudanças. E o Flamengo mudou completamente. E era muito óbvio, só que demorou demais para acontecer. E aí o jogo mudou de vez, né? Jorginho, que já vinha sendo o maestro do jogo, o melhor em campo, na minha opinião, foi pra bola, bateu o pênalti e é fatal, né? Muito frio, muito seguro, não tem pra ninguém, um pulinho de ovelhinha, pá, bateu bem e vira o jogo. E foi a primeira vez que a lágrima saiu, né? É difícil ser Flamengo às vezes. E depois o Flamengo amplia com linda jogada e golaço de Paquetá, final 3-1 Flamengo. E eu achei linda, gente, a atitude do Paquetá quando ele fez o gol, ele fez assim, eu não. Ele olhou pra cima e deu glória a Deus. E aí não tem como um flamenguista não encher os olhos de lágrima, né? Agora fica a pergunta aí pra vocês. A pergunta importante é o seguinte: por que De La Cruz não começa jogando? Se ele tem condição física de jogar, por que não começa? Isso precisa ser explicado pela diretoria. Sabe? Porque o time sente falta, gente, de uma pessoa ali que realmente agrega no meio-campo. Então a conclusão hoje ficou muito claro. O problema não é elenco, é postura. Postura, o elenco tem que ser cobrado.
E também ficou claro e que precisa ser corrigido, Lino não pode ser titular. E Everton Araújo não pode ser jogador para iniciar o jogo, esse tipo de jogo. De maneira alguma, não é nada contra o jogador, mas ainda não está pronto. E para fechar, eu vou te falar uma coisa aqui de coração. Isso aqui é o que o Flamengo faz com a gente. A gente fica mordido de raiva, mas quando o Flamengo vira o jogo, arranca lágrimas, não tem jeito. O coração fala mais alto. Isso aqui é Flamengo, assina no canal, grande abraço.